Olá, uma boa noite. Estamos aqui para iniciar mais uma live. Live essa que nós vamos falar sobre um pouquinho em relação a contratações de trabalho, em relação ao quanto que é importante nós estarmos preparados, né, para esse mercado tão promissor aí que nós temos pelo futuro, mas que nós temos que estar pelo menos um pouco mais alinhados nas nossas formas de entender que esse cenário trouxe muita mudança em virtude da pandemia e a gente tem que estar adequado a eles, tá? A convidada de hoje é a Rosane Luz, ela que vai estar conosco aí, psicóloga organizacional, uma pessoa fantástica, vai estar participando conosco aí e vai nos auxiliar em todo o nosso bate-papo. Entendo que a nossa grande meta aqui é falar que é preciso ter mudança também na procura de um novo emprego, na procura de um novo trabalho, tá bom? É só aguardando um pouquinho pra gente... Vamos aqui, tá? Enquanto isso eu vou já deixando alinhado que essa live vai estar disponível tanto no nosso Instagram, quanto no nosso Facebook, YouTube e também no Spotify, né? Agora nós temos uma novidade. Rosane, seja muito bem-vinda, tudo bem? Olá, Wellington, tudo bem? Estou bem também, Beleza. graças a Deus. Que bom, que bom. Alegria estar contigo, Rosane, podendo falar de um assunto tão legal. Assunto que me chamou a atenção quando eu vi você fazer uma postagem no seu LinkedIn, né? Eu falei, poxa, isso com certeza dá um bom bate-papo, né? Hoje é feriado, nós sabemos que no feriadão as pessoas gostam de ficar mais tranquilas, né? E acabam não entrando na live aqui ao vivo, Rosane, mas eu quero deixar registrado aqui que depois essa live tem algumas visualizações de forma expressiva, né? A gente tem tido essas visualizações. Então tudo que nós falarmos aqui vai ficar registrado. E como eu disse para você, vai para o nosso YouTube, vai pro Spotify e a galera vai ali se habituando com essa metodologia que eu tenho tentado trazer aqui no meu Instagram, que é sobre mudança, falar de mudança, né? Carrego comigo uma hashtag que é hashtag eu quero mudança. Quem tem que mudar primeiro sou eu. É eu que tenho que mudar. Mas à medida em que eu vou mudando, eu vou promovendo mudança também naqueles que estão à minha volta, né? E o assunto de hoje, Rosane, e você é minha convidada para isso, né? Convidada toda especial para esse momento. E mais uma vez, muito obrigado. O assunto é algo que está dentro da sua praia, né? Que são as novas formas de contratações que a gente vê aí no mundo afora, né? Eu digo mundo porque hoje o trabalho está muito internacionalizado, né? Ao ponto de que hoje quem está em Maringá, Marialva, que é da onde eu moro, em Maringá, aí onde você mora, ou em qualquer lugar do Brasil, pode fazer parte de um processo seletivo em outro país, né? E essa forma, então, de ser entrevistado, ela mudou muito nos dias atuais, né? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui, mas isso é sua praia, eu vou deixar contigo. Mais uma vez, para quem está nos acompanhando também, seja muito bem-vindo, né? Para quem vai nos acompanhar depois, também que você possa participar aí, deixando seu comentário, deixando aí nos comentários aquilo que também for a sua dúvida, que eu posso estar até levando para a Rosane, se você tiver até mesmo alguma dúvida que eu não consiga lhe fazer uma interação ali, tá bom? Rosane, mas para a gente não ficar aí falando muito aqui, eu tentando, né, fazer essa interação aqui no início, não ficar falando muito, eu já quero abrir para você, mas antes eu quero só falar aí para quem está participando conosco, quem vai nos ouvir depois, quem é a Rosane aqui a nível daquilo que eu peguei aí de seu currículo, vou dizer assim, né? Rosane, então, é psicóloga organizacional, formada pelo Centro Universitário da Unicesumar, né, de Maringá, especialista em psicanálise, pelo Núcleo de Educação Continuada do Paraná, né, NECPAR, é isso, né? Tem formação em análise transacional, docente em curso de pós-graduação e MBA, analista comportamental, com habilitação em algumas ferramentas, né? Psicóloga, consultora organizacional, business partner, vem atuando no segmento de gestão de pessoas, e aqui tem mais uma infinidade de coisas, né?
E que legal poder ter você aqui conosco, porque tem mais uma infinidade de coisas, todas focadas no desenvolvimento de habilidades e competências aí para o mundo moderno, né? Para o mundo que nós estamos vivendo. Não para aquele líder do passado, mas para o líder do futuro, né? Presente e futuro, né? Rosane tem esse trabalho. Rosane, então seja muito bem-vinda. E a primeira pergunta, Rosane, que eu quero fazer para você, ela tá alinhada, né? Você, nesse ciclo de lives que eu vou fazer, Rosane, eu vou fazer lives uma vez por semana até o mês de junho, né? Então, uma vez por semana a gente vai ter uma live falando do quanto que a mudança ela é importante em determinado assunto e o quanto que a mudança leva você a viver habilidades de alta performance, né? O assunto hoje é, então, entrevista, RH, crescimento, gestão de pessoas, essa linha que nós vamos aqui, mais focada em entrevistas, porque tem muita gente procurando emprego, mas não sabe como se comportar nos dias atuais. Então, como essas lives vão ficar aí uma vez, vou fazer uma por semana, eu criei uma metodologia e o primeiro ponto desse bate-papo nosso sempre é tentar interagir com quem está falando conosco, mais na linha de saber um pouco sobre a vida, né? Então, a minha pergunta para você, Rosane, e aí eu abro para você falar aí, que eu sei que você gosta de falar, né? Eu e a Rosane temos uma conversa muito amigável, a gente se conversa em vários outros momentos, né? A Rosane trabalha em duas empresas das quais eu faço parte, eu fico muito feliz de um grupo, né? O grupo RBX Soft, Ser Telecom, fico muito feliz de ter esse contato contigo. E a primeira pergunta, Rosane, é para quem não te conhece, conta para nós um pouco da sua história. Onde você nasceu, como foi a sua infância, né? Quando começou a sua vida profissional nessa linha de RH, o que você teve que mudar para ir para essa linha e se tornar aí, chegar aonde você está hoje aí, nesse sentido profissional, né? Filhos e a sua vida aí. Conta um pouco para nós aí de quem é a Rosane, agora nem muito ligada ao tema, mas focada em quem é você, né? Conta aí. Então, boa noite para você também, Wellington. Obrigada aí pelo convite também. Prazer estar participando do teu projeto. Parabéns por esse projeto. Acho muito bacana, né? O teu esforço em estar levando alguma coisa de novo, em estar motivando as pessoas à mudança. E eu falo assim, né? Nada melhor do que um feriado, um final de semana, porque para quem quer mudança, não existe tempo ruim, não é verdade? Show de bola, verdade, pura Então, verdade. assim, né, para Hoje quem é o dia de fazer a caminhada, é o dia de sair cedo, falar, eu vou mudar, eu vou começar e vamos embora. né? Então, assim, eu não confio muito nesse negócio de na segunda-feira eu começo a dieta, porque não começa na sexta, né? Quem tá afim Exatamente. mesmo de emagrecer, de fazer a dieta, né, de ter mais qualidade de vida, começa já na sexta. Para que esperar a segunda, né? Mas Exatamente. eu queria te dar os parabéns então por esse seu projeto. É uma coisa muito legal, uma coisa voluntária que você vem fazendo aí, que vem ajudando as pessoas, tá? Então, assim, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou blumenauense, nasci lá na terra da Oktoberfest, fiquei em Santa Catarina, em Blumenau, até os 27 anos de idade, depois aí vim para o Paraná. A gente veio empreender, né? Nós tivemos uma empresa aqui, uma camisaria. Mas eu comecei a minha carreira, Wellington, lá aos 14 anos. Naquela época podia, hein? Carteira Legal. assinada, né? Não existia ainda essa coisa de jovem aprendiz, né? Eu entrei mesmo lá, trabalhando às 8 horas, de segunda a sexta, numa empresa chamada Dudalina, que talvez você conheça, né? Com Foi certeza, com certeza. considerada aí por bastante tempo uma das melhores camisas da América Latina até, né? Camisarias. Exato. Então, da Dudalina, eu passei, a minha trajetória foi, assim, eu acho bem interessante, sabe? Porque eu comecei no departamento pessoal da Dudalina. Já com E 14 anos. isso, com 14 Bom, anos, né? Então, exato. eu comecei, a minha origem estava lá, né? Já no DP. Há pouco tempo, sabe, que caiu a ficha. Os meus pais são separados desde que eu tenho 9 anos. Mas o meu pai, desde que eu me conheço por gente, né? O meu pai era gerente de departamento pessoal de uma empresa, de uma cristaleria muito grande lá em Blumenau.
E esses tempos atrás que eu me toquei, falei, nossa, meu pai começou no DP e olha só onde é que eu fui parar, né? Eu fui parar no RH. Então, o DP é um subsistema do RH, né? Então, Sim. parece que o negócio aí já vinha na veia mesmo. Mas eu tive essa vivência lá atrás, aos 14 anos. Com 15 anos eu fui convidada para trabalhar, iniciar a carreira em banco, né? Então, não sei se você sabe, mas eu fui bancária por 12 anos. Inclusive, Não que eu vi imaginei, não me recordo disso, não me recordo. eu vi uma amiga minha, Rose, por aí. Rose, beijão, saudade, trabalhou comigo no Banco Nacional, lá em Blumenau. Então, eu tive aí uma carreira no banco, onde eu cheguei a gerente, né? Gerente de agência. E depois eu acabei vindo, então, larguei a minha carreira bancária para vir empreender no Paraná, né? Então, eu tive aí por mais uns 12 anos, nós tivemos uma camisaria muito bacana, uma indústria, né? Trabalhávamos com uniformes hospitalares, mas eu sempre, dentro da empresa mesmo, sempre mais voltada para a era de RH, para seleção, mais para a melhoria de clima organizacional, enfim, né? Mas fazia isso tudo muito pelo instinto, na verdade, né? Pela minha percepção. Eu não era psicóloga ainda na época, né? Eu me formei psicóloga aos 40 anos, já bem madura. Eu nem vou Tá. colocar muito número aqui para o povo não fazer cálculo, né, Wellington? Senão Exato. Deixa eu vai só fazer fazer um um parênteses aqui. Fazer um parênteses, aproveitar. Você fez parte também de uma empresa que prestava consultoria nesse período aí, né? Sim, Nessa área, né? Porque eu me lembro de você numa outra empresa que eu trabalhava, né? Que você comentou que você deu treinamento lá. E na época eu trabalhava lá e eu via que alguns líderes nossos fizeram treinamento com vocês. Né? Você também já tinha essa vivência, né? isso. Então, assim, nós encerramos a atividade da empresa, dessa empresa, né, alguns anos atrás, e daí eu voltei para o mercado, já formada, aliás, eu comecei os meus primeiros trabalhos lá no terceiro ano da faculdade, já Uhum. empreendendo na área de gestão de pessoas, junto com uma professora parceira minha, a Isla Gonçalves. E ali foi onde tudo começou. Ela viu o talento em mim para a área, né? E eu me apaixonei por ela, pelo trabalho dela. E eu sempre falo, eu sou professora também de pós-graduação em algumas faculdades da região, né? E eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Então, a oportunidade, ela vem. Se a gente não estiver preparado para ela, alguém vai estar. Então, eu tive muita preocupação sempre com isso, sabe, Wellington? Sempre me Exato. coloquei à disposição da minha professora. Perguntava, professora, a senhora vai dar treinamento esse final de semana? Às vezes ela falava, vou. Eu falei, professora, eu vou lá. Vou servir cafezinho, ajudo a senhora a arrumar o local, eu distribuo, ajudo nas dinâmicas, mas eu quero ir, eu quero aprender, né? Legal, Foi legal. assim que ela foi reconhecendo, me vendo e me soltando também. Daqui a pouco eu já estava participando dos treinamentos, daqui a pouco eu já estava dando treinamento no lugar dela quando ela não podia ir. E daí, assim, né, a partir do terceiro ano da minha faculdade foi que eu ingressei de fato mesmo nessa área, né? E me apaixonei. Então, depois disso, quando eu me formei, eu já fui logo contratada por indicação dessa minha professora para uma consultoria muito importante aqui da região na época, que é a Alvo Consultoria. Quem conhece sabe, foi uma das maiores empresas de consultoria. E daí foi realmente ali, eu digo que foi o meu pós-doc, né, na área, porque eu fiquei 5 anos ali com o Marcelo Antônio, que é uma pessoa que eu admiro demais, um profissional incrível. E ali eu fiquei e viajei o Brasil inteiro, atendendo vários segmentos, né, de empresa, grandes empresas também, grandes, médias empresas, aí implantando políticas de RH, fazendo ali também que comecei a carreira de headhunting também, né, fazendo hunting para grandes empresas, e é onde eu estou até hoje, né, Wellington? Hoje aí eu tô na área atendendo já várias empresas, né? Tem bastante, graças a Deus, bastante empresas boas, né? Nomes bons, assim, no meu currículo. Que legal. E Que assim, legal. tem sido o meu feijão com arroz, contratação, principalmente agora durante a pandemia, né? Que realmente eu não parei, né? Teve Que segmentos que legal, Zé. pararam, mas o nosso segmento, graças a Deus, eu tenho trabalhado bastante, assim.
Que legal. Então, para quem entrou na live agora, só para a gente se alinhar. Primeiro, a Rosane, então, veio lá de Blumenau com desejo de empreender aqui. Acabou também tendo essa veia empreendedora, entrando num curso de psicologia e de lá para cá foi mesmo nessa linha de RH e departamento pessoal, né? Recursos humanos e departamento pessoal. Com um grande objetivo pelo que eu entendo aqui e que eu vejo a sua carreira, com um grande objetivo de formar pessoas, de contribuir nesse nicho de crescimento profissional, crescimento pessoal das pessoas. Só abrindo um parênteses aqui, Rosana, você também trabalhou com clínica? Não? Quando saiu do curso já foi para essa linha de departamento? Porque a gente tem... um nicho, né? Eu vejo que são linhas diferentes, mas que estão todas envolvidas ali no curso de psicologia, certo? Eu sempre gostei também da clínica, sabe, Wellington? No 5º ano de psicologia, a gente praticamente só atende em clínica no estágio, né? E eu me identifiquei também com a clínica. Quando eu saí da faculdade, eu montei também uma clínica com um parceiro, com um colega meu de sala, mas eu não consegui levar as duas áreas. É bem difícil você conseguir, né, levar as duas áreas, porque a clínica ela tem uma demanda específica e a organizacional também. E daí eu logo entrei na Alvo também, tinha muitas viagens, então realmente eu tive que me afastar da clínica. Mas ainda, por essa minha paixão que eu tenho também pela clínica, né? Eu implanto nas empresas uma coisa chamada plantão psicológico organizacional. Então, é aonde eu consigo também aproveitar um pouco desse meu lado clínico, né? Então, eu dou esse suporte aos colaboradores também de algumas empresas que eu dou consultoria, né? Então, a minha vertente aí clínica fica mais para esse lado mesmo, mas sempre dentro de empresa. Não consigo mais atender em consultório. Show. E ainda nesse nicho aqui da nossa primeira conversa, né, Rosane? Nesse ponto do nosso primeiro bate-papo aqui, do início do nosso primeiro ponto aqui, né? Deixa eu te perguntar. Rosane, na sua vida, você teria alguma pessoa que você entende que foi aquela pessoa que te auxiliou, que te impulsionou a você empreender, correr atrás de uma faculdade? Você disse que se formou com 40 anos, correr atrás de uma faculdade, uma graduação, para poder ainda assim ter mais impulso para continuar aquilo que você já vinha fazendo. Você teve alguma pessoa que foi determinante aí nisso tudo, nessa linha do tempo aí, pelo menos até aqui no que nós estamos falando, Rosane? Por que eu pergunto isso? Porque a gente vê que muitas pessoas, elas, em relação à mudança, né, elas ficam sempre, de fato, esperando que alguma coisa aconteça para ela tomar atitude. E nem sempre é assim. Às vezes, eu estou fazendo essa pergunta porque eu já vi você mesmo falando, olha, eu tive que tomar a decisão de falar, eu vou mudar algumas situações da minha vida e foi embora. Né? E às vezes nem sempre a gente vai ter esse auxílio. Quando tem, eu percebo que isso fica mais fácil, mas chega um momento que a gente tem que caminhar por nós mesmos. Né? A gente tem que dar o passo e falar, agora talvez é a hora que eu vou deixar algumas pessoas para trás, é a hora que eu vou mudar o meu mindset, eu vou assumir uma nova postura, eu vou assumir um novo tempo na minha vida e vou me aventurar ou me dar o direito de tentar dar certo em alguma coisa, né? Dar certo em um empreendimento, em algo novo que eu estou pensando ou sonhando, né? Aqueles sonhos que a gente tem aí que às vezes são totalmente fora da caixa, né? Você fala, só eu que acredito em mim, né? Mas ninguém, né? E contigo, como foi, Rosane? Você teve aí essa pessoa ou na sua linha de vida você acha que, pô, eu decidi por mim mesmo? Não, eu tive sim, claro, né? Sempre procurei me espelhar e ter modelos, né, a seguir. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem seu jeito de ser, mas eu acho que é bacana quando você olha para um profissional e você tem ele como modelo, né? Isso te inspira. Eu tive pessoas assim incríveis, das quais eu me inspirei, né? Uma delas, como eu já falei aqui, foi a Isla. E ela Perfeito. sabe da minha admiração por ela, né? Eu aprendi muito com ela e aprendo até hoje, né? E o Marcelo também, Marcelo Antônio, foi uma referência para mim muito grande, porque eu era muito crua ainda, né? Quando eu comecei, eu era muito... E ele acreditou muito em mim, sabe? Ele me jogou para muitas situações, assim, né?
Então, com o Legal. Marcelo, eu consegui desenvolver a minha capacidade de improvisar, porque às vezes não dava tempo de fazer as coisas. Eu muito metódica, né? Muito certinha, muito detalhista. E ele me ensinou, ó, vamos ser mais prática, vamos para a objetividade, porque a área organizacional é assim, né? Então, ele me ensinou muito nisso. Eles foram realmente referência para mim, né? E como modelo, assim, profissional, né? E realmente, quando você fala, né, da necessidade da gente se lançar também, de sair dessa zona de conforto, eu vejo que a gente tem que estar pensando o tempo todo em estar na zona de desconforto, né? Porque na zona de Desconforto. conforto, você pode até ter ganhos, né? Porque se não tivesse ganho, ninguém ficava lá, né? Mas com certeza as perdas são muito maiores, né? Quando você está na zona de conforto, você fica lá muitas das vezes julgando o mundo, as pessoas, né? Culpando as pessoas, culpando a vida, né? Por você não conseguir ter sucesso, ou porque você às vezes nasceu de uma família que não tinha muito recurso, e daí você não pôde ter uma boa faculdade, ou enfim, as pessoas têm milhões de desculpas para ficarem na zona de conforto, né? Ficar se vitimando, né, Rosana? Isso. Ou então tem até o caráter, né? Que eu até a gente comunga da mesma fé, né, Wellington? Eu faço parte do projeto Mais Vida desde 2001, que é um projeto da Igreja Católica. E eu costumo falar isso às vezes quando, né, a gente está conversando, ou me chamam para falar alguma coisa lá no projeto, ou até a gente até joga isso, as responsabilidades para Deus, né? Ah, quando Deus quiser, isso vai acontecer, né? Então, se Exato. Deus quiser, eu vou encontrar um dia um trabalho melhor, ou vou crescer. Mas pera lá, eu tenho certeza que ele está lá na torcida, né? Mas não terceiriza para ele aquilo que é você que tem que buscar, né? Eu tenho certeza que ele está ali na torcida, mas não terceirize para ele aquilo que é teu, né? Então vai atrás, né? Vai Perfeito. atrás de fazer acontecer também. Sensacional. Se quem estiver nos acompanhando, Rosane, pegar essa sacada aqui que você deu agora, acho que a gente já ganhou em fazer esse bate-papo, tá? Já saímos daqui com sucesso, porque de fato é isso. Não tem como a gente terceirizar. Eu costumo dizer muito que é mão na massa, né? Eu aprendi isso e não tem como. Se eu quero fazer esse bate-papo com a Rosane, a gente se preparou antes, teve que montar uma arte antes, teve que pensar num tema antes. Não tem almoço grátis, né? Assim que a gente Não fala, tem. né? Uhum. Tem que trabalhar, tem que de fato pôr a mão na massa e não terceirizar, porque quando a gente tenta terceirizar, de fato, nós corremos o risco de jogar a responsabilidade do nosso insucesso para o outro, né? E ainda assim achar que estamos aí na zona de conforto, enquanto na verdade estamos vivendo um grande insucesso, né? Chega de Rosane, justificar, né? Chega de justificativa. Vamos para ação, né? exatamente, é mão na massa, é ação mesmo, é ação para valer. Bom, nosso tema aqui então é focado aí nessa mudança dentro de uma perspectiva de trabalho, né? Que é a sua área aí, que você tão bem já discorreu para nós aí sobre o quanto que você tem essa vivência, né? Por quê, Rosane? A gente vê que hoje muitas pessoas, principalmente os mais jovens, né? E até essa live talvez eu poderia ter direcionado ela para os mais jovens. Eu não fiz isso por quê? Porque eu fiz um store e no meu store lá eu vou tentando mapear mais ou menos as pessoas que vão nos acompanhar, ou que estão nos acompanhando e acompanhando ali o meu Instagram. E eu percebi que não são só jovens. Muitas pessoas estão primeiro procurando emprego, né? Na pequena pesquisa que eu fiz ali, cerca de 60 a 80% das pessoas que responderam estão procurando emprego. E aí eu fiquei assustado com o resultado seguinte, porque o resultado seguinte meu era o quanto você está preparado para a sua próxima vaga de emprego, né? E eu falei bastante sobre a gente tem que estar preparado. Eu não posso sair soltando currículo para qualquer coisa e para qualquer vaga. Não, eu tenho que ter um foco. Hoje eu, Wellington, trabalho na linha de gestão. Se eu soltar um currículo na linha de gestão, talvez eu fique 2 meses procurando. Mas o dia que eu tiver uma entrevista, eu vou me sair bem melhor, porque é a minha área, é a área que eu gosto de falar. Então, eu vejo que tem pessoas que saem soltando currículo para tudo quanto é coisa, e aí é chamado para coisas que nunca fez na vida e acabam se perdendo nas suas entrevistas. Mas o que me deixou temeroso é que a resposta foi da grande maioria, não, 100% das pessoas que responderam.
é que não estavam preparados. Né? E eu achei isso um tanto quanto assustador. Né? Eu falei, poxa vida, como assim? Estou procurando emprego, mas não estou preparado para aquilo que vem. Esse é um ponto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre isso. Estar preparado para a minha próxima vaga de emprego. Né? Para quem está procurando, para o jovem que está no mercado e que está agora, vai fazer a sua primeira, né, vai fazer o seu primeiro currículo, o que ele tem que colocar, quais seriam as dicas. E depois, como se comportar numa entrevista nos dias atuais. E aí eu volto para o tema principal aqui da nossa noite, que foi pegado lá daquilo que você já tinha colocado lá no LinkedIn. O que não fazer para não se queimar logo na largada. Né? Até lá no seu LinkedIn, se eu não me engano, eu tentei procurar e não encontrei. Mas você colocou 7 erros para não se queimar logo na largada, né? De uma entrevista de trabalho. Né? E a pergunta aqui é bem nesse sentido. Então, 2 perguntas. Né? A primeira esse profissional, ele precisa se preparar, eu acredito. Você como headhunter e que faz esse nicho aí, faz esse filtro aí de receber currículos, triar os currículos e depois disponibilizar esses currículos para o mercado, eu acredito que os despreparados já ficam ali, certo? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E depois, como que esse candidato deve se comportar na entrevista, né? Que é uma coisa muito diferente. Ainda mais agora com a pandemia, que é tudo online, né? Diz que já tem caso de gente que vai fazer entrevista com um quadro de mulher atrás, com coisas, né, mirabolantes atrás, né? E aí, como que você me diz, como que você fala, o que você diz para nós em relação a estes assuntos, né? Eu acho que a primeira pergunta, a primeira questão, ela diz respeito a uma coisa chamada empregabilidade, né? Empregabilidade não tem a ver com você estar empregado. Empregabilidade tem a ver com o quanto você está preparado para o mercado de trabalho. Ou então, se você já está dentro de uma empresa, trabalhar o teu nível de empregabilidade quer dizer o quanto que você está interessante ou você está sendo, né, trabalhando para ser interessante para a empresa que você está. Porque muitas vezes a pessoa fala, né, porque olha só, a minha empresa não me dá a oportunidade. Olha só, né, eu trabalho lá, sei lá, de analista de marketing, surgiu o cargo de gerente de marketing, supervisor de marketing, a empresa buscou fora, não me deu a oportunidade. E daí eu pergunto, você estava preparado para ela? Você veio sinalizando o teu interesse em estar nessa posição? Mais do que isso, você veio buscando se preparar tecnicamente, correndo atrás? Como é que você está lidando com a tua carreira, né? Então, assim, por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas reclamam demais e fazem de menos. Então, se a empresa resolve buscar fora, pode ser que ela olhou para dentro e não viu ninguém que pudesse assumir esse cargo, né? Então, é o quanto que a gente cuida da nossa carreira. Se eu estou no mercado, é o quanto que eu me debruço para desenvolver um bom currículo. É o quanto que eu cuido da minha aparência quando eu vou para uma entrevista, cuido do meu conteúdo, porque não é só a casca, né? Não é que nem o vinho de Páscoa, que é bonito por fora e por dentro é oco, né? A gente não está falando disso. A gente está falando do quanto que eu me preparo. Que é uma coisa que a gente tem falado muito, que é responsabilidade profissional. Qual que é a minha responsabilidade enquanto profissional com a minha carreira? E aquilo que você viu lá, Wellington, no LinkedIn, foi quase um desabafo meu, né? Porque muitas vezes, até você já me questionou, né, Rosane, por que você não fala? Você não faz uma live falando sobre os processos seletivos, né? Sobre como se comportar e tudo mais. E mais pessoas me questionam isso. E aí eu ficava pensando, né? Eu falava assim, meu Deus, mas será que precisa ainda, né? A internet tem muito conteúdo bacana, né? Tem muita dica e tudo mais. Mas eu vejo que é a realidade. O meu trabalho como headhunter e também como recrutadora, né? Que são 2 coisas diferentes. Que headhunter é quando a empresa me contrata especificamente para buscar um perfil específico, né? E normalmente são cargos mais estratégicos. Então, você vai garimpar um talento, é isso, né? Isso, eu vou realmente caçar um talento, né? Uhum. E
aí, como recrutadora, então, eu presto alguns serviços, né? Hoje eu estou atendendo 6 empresas diferentes em consultoria e também em trabalho de hunting, né? Mas em empresas que eu trabalho com consultoria fixa, então, eu também me coloco à disposição ali para contratação de cargos mais operacionais, vamos dizer assim, né? Sim. Então, antigamente, assim, há alguns anos atrás, quando eu iniciei a minha carreira, eu percebia uma falta de responsabilidade maior, profissionalmente falando, das pessoas do nível mais operacional, que talvez por falta de informação, né? Por falta talvez de possibilidade de pesquisa a mais, de entender melhor isso, às vezes pecavam em algumas coisas. Mas, atualmente, eu já vejo isso acontecendo até em cargos mais estratégicos, de pessoas que têm uma melhor formação, que têm uma melhor condição de buscar informação, de se preparar. Então, eu começo a ficar preocupada com isso também, sabe? Com a falta de responsabilidade profissional que eu tenho visto. Então, assim, eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para ser a dona da verdade, nada disso. Eu vim para falar da minha vivência, né? Talvez alguns colegas meus, né, de profissão e tudo mais, podem até discordar, mas eu estou falando daquilo que eu vivo, né? Do meu, como eu falei, feijão com arroz, né? Então, muitas vezes as pessoas não tomam cuidado com coisas básicas. Como eu falei mesmo, um currículo bem preparado. Né? Eu vejo, às vezes, eu recebo currículo de meia página, né? Onde a pessoa, assim, você vê que a pessoa não teve o mínimo cuidado de colocar, por exemplo, qual que foi o período que ela ficou nas empresas. Faz uma lista de uma empresa lá embaixo da outra e pronto. E ainda, às vezes, até coloca lá uma pretensão salarial que está totalmente fora daquilo que ele está me apresentando naquele currículo. Pode ser até que ele seja muito bom. Mas a primeira venda dele não foi nada boa, né? Qual que é a primeira vitrine de um profissional que se candidata ali a uma vaga? É o currículo dele. Ah, Rosane, currículo aceita tudo. Ótimo. Então, deixa eu conhecer, porque daí eu vou ver, né? Aí vem a minha habilidade ali, né? O meu papel, que é... Posso fazer uma pergunta nisso? O que você está falando? Com foto ou sem foto? A pessoa que vai montar um currículo com foto ou sem foto, né? Porque eu vejo muito você falar sobre isso, né? Ah, mas aqui, aí eu vejo que algumas vagas até colocam, né? Currículo com foto, para a pessoa enviar com a foto, né? Só uma brincadeira aqui. Se é preferível, se os recrutadores quando vão pegar, se vocês aí quando vão fazer esse filtro, quando o currículo tem uma foto ali bem apresentável, isso conta. Assim, Wellington, eu acho assim que talvez isso não conte, mas para alguns cargos talvez seja importante ter. Principalmente, né, se você vai contratar ali uma recepcionista ou um recepcionista, ou pessoas que vão lidar diretamente com o público, depende depende da vaga, né? Às vezes até é interessante que tenha ali, né? Uma foto bem apresentável. Porque eu brinco, né, Wellington? Às vezes as pessoas falam, ai, mas vai me julgar pela aparência. Não é isso. Eu até brinco, eu falo assim, ó, quando você tá de olho lá, o menino, né? Tá de olho numa menininha lá, vai chamar a menina pra ir pro cinema, ou sei lá, vai pra balada, ou algum lugar que agora não pode, mas enfim, quando pode, né? Você tá ali fazendo a corte querendo se aproximar. Você vai de qualquer jeito? Ah, de maneira alguma. Você não vai, você vai se preparar, você vai se cuidar, você vai botar a tua melhor roupa, né? Tomar um banho, botar um perfuminho, arrumar o cabelo, as mulheres também vão se arrumar, né? Então, assim, por que não? Se o teu trabalho é uma coisa importante, se é uma vaga que você quer muito, se isso vai fazer a diferença na tua carreira, por que você não cuida da tua carreira como você cuida em outras áreas da tua vida, né? Então, eu acho importante isso. Show de bola, legal, legal. E a segunda fala aqui, então, é relacionada a como fazer essa entrevista, como se comportar na entrevista hoje, que tem mudado, né? Eu vi uma pesquisa, ela é de uma universidade da Irlanda, que saiu há 2 semanas atrás, onde se fala que, no máximo em 5 anos,
os bons profissionais eles vão ficar escassos. Justamente por causa dessa globalização que eu comentei ali no início, essa internacionalização aí de contratações, onde pessoas aqui no Brasil vão se candidatar para vagas em que de primeiro o cara tinha que estar presencial, eu vou me candidatar para uma vaga em Curitiba. Então eu tenho que comprar passagem, eu tenho que pegar minhas malas, eu tenho que pagar um hotel para ficar ali em Curitiba, para participar daquele teste seletivo. Hoje isso já mudou, e mudou muito, né? Se vê muito se falar que nem se sabe, né? É o que dizia essa pesquisa, que se isso vai retornar. Esse Sim. esse tipo de entrevista ter que ser presencial, o teste seletivo tem que ser presencial. Lógico que talvez algumas empresas, no momento de definir de fato e bater o martelo, vão fazer questão de ter o profissional ali. Mas o processo seletivo, essa seleção, essa entrevista inicial para passar pelo aquele primeiro crivo, ela mudou para o online, né? Eu vejo que é difícil, eu fico no momento atual, eu penso que as empresas que estão contratando, eu acredito que talvez 80% delas neste momento esteja contratando de forma remota e de forma online, né? E como se comportar nessa entrevista online, Rosane? O que muda da entrevista online para a entrevista presencial? Então, Wellington, muda bastante coisa, né? Muda, eu acho que muda porque as pessoas têm uma certa... Eu vejo que tem uma boa parte das pessoas têm uma certa restrição, né, ao virtual, né? Abrir câmera e estar ali na situação de exposição, né? Mas o que eu acho mais, assim, eu vou te falar agora, já partindo para aquilo que eu acho que é mais grave e que acontece, tá? Que eu falei um pouquinho, que eu ia falar um pouquinho dos bastidores, né, do que eu vivo. Então, assim, ó, já prevendo, logo no início da pandemia, já prevendo que talvez eu tivesse algum tipo de dificuldade em fazer essas entrevistas online, que praticamente hoje 90% das minhas entrevistas são online, né, através do Skype. Eu uso bastante o Skype, que era uma ferramenta que eu já usava antes. Isso de fazer entrevista por Skype, para mim, já não é novidade, né? Eu já faço isso há muito tempo, porque eu contrato, eu já dei consultoria para empresas que contratavam a nível Brasil. Então, para mim, isso não é uma novidade. Então, já sabendo também de algumas dificuldades que as pessoas têm, então eu já criei um texto, né, e que eu passo para os RH das empresas aonde eu vou atender. Falo, olha, quando você for agendar com o candidato, mande primeiro essa mensagem para ele, né? Então, lá eu coloco um texto onde peço para que ele, se ele não tem a ferramenta, né, ou no Note, ou no celular dele, para ele baixar a ferramenta, para ele testar a ferramenta, testar áudio, testar o vídeo, né, para ver se está tudo ok, para ele estar, quando a gente começar a entrevista, começar já com tudo certo, né? Mas você não tem ideia do número de vezes de pessoas, de profissionais, assim, dizendo, né, que deixam para baixar, às vezes, 2 minutos antes da entrevista. Ou, marquei a entrevista para 3 da tarde, 3 da tarde a pessoa vai tentar baixar a ferramenta e daí liga para o RH da empresa pedindo ajuda porque não está conseguindo baixar, né? Então, assim, o que eu acho, eu acho que é um dos pecados aí, vamos dizer, que ali já está queimando na largada mesmo, né? Como que você deixa? Então, ali eu tenho entrevistas, eu tenho um cronograma de entrevista para cumprir, né? Então, eu não posso esperar você meia hora, você se arrumar primeiro, né? Tentar arrumar no horário da tua entrevista. Isso é impossível de eu fazer, né? Então, ali o candidato, para mim, o candidato que faz isso, eu já nem consigo mais considerá-lo no processo. Eu já considero que declinou do processo porque não vai ter como entrevistar, né? Outra coisa que, pasme, eu falo que às vezes dá vontade de escrever um livro contando essas histórias engraçadas, né? Então escreve. Pode passar vontade. Então, assim, você liga a câmera, às vezes a pessoa tá com uma cara de sono, o cabelo tudo desengrenhado. Eu tenho a nítida impressão que a pessoa acordou, eu acho que o relógio despertou naquele momento e ela abre a câmera, né? Então, assim, sem mínimo de cuidado, né? Eu já fiz entrevista com a pessoa, né, ali, com um varal cheio de calcinha, cueca e roupa atrás dela. Morava no... Mas o que isso tem a ver? Isso mostra um monte de coisa. Isso mostra o teu grau de organização,
o teu grau de preocupação, né, em você se mostrar ali para o recrutador, né, o cuidado que você está tendo, a importância que você está tendo para aquela entrevista. Claro que isso mostra coisas importantes, né? Com certeza. Então, já aconteceu, né, de fazer entrevista a pessoa em lugares totalmente inadequados, né? Então, assim, e a gente não chama para entrevista um dia antes. A gente chama no mínimo 5 dias antes, que é que o candidato se preparar, né? Para ele poder ter tempo de se preparar. Então, assim, eu já fiz entrevista, sim, por exemplo, com pessoas no carro. Eu estou fazendo contratação para uma empresa de um key account, que esse povo está na rua, são vendedores de grandes empresas, de grandes redes, e eles estão viajando o tempo todo. Né? Então, assim, entre às vezes uma viagem e outra, é o que ele tem, é o tempo que ele tem, sem problemas. É justificável isso. Mas o tempo que ele tem ali, ele se dedicou, ele parou antes, ele testou a ferramenta, né? A gente consegue desenvolver uma boa entrevista, né? Ele abriu uma janela de tempo para isso. Então, eu acho que são cuidados básicos, sabe, Wellington? Que as pessoas têm pisado na bola com isso. Entendo. Fora isso, né? Fora essas coisas, né? Pasme. Tem pessoas que chegam atrasada para uma entrevista virtual. Se já não é aceitável isso, né? Por uma entrevista presencial, né? Você chegar atrasado sem uma justificativa, claro que milhões de coisas podem acontecer, né? Eu estou falando dos que chegam atrasados e na maior cara dura nem sequer se justificam, né? Então, que é outra coisa também, né? De você se queimar. Como assim chegar atrasado uma entrevista virtual ainda? Uma coisa é você chegar no horário e não ter a ferramenta. Outra coisa é você não aparecer ou querer 15 minutos depois, meia hora depois, fazer a entrevista que você deveria ter comparecido a meia hora antes, né? Eu acho que isso demonstra um pouco do profissional, né? Eu acredito nisso também, quando uma pessoa chega atrasada para uma entrevista, né? Eu não sou da área, mas eu acredito que isso deva ser muito ruim, porque isso mostra em todos os âmbitos, né? Porque é o mínimo que você espera de uma pessoa que está fazendo entrevista, né? Claro, eu acho assim, você falou de uma coisa importante também, né? A coisa de não comparecer em entrevista. Então, veja só, pasme você, a gente manda muitas vezes as minhas assistentes, né, que estão ali me assistindo no processo, mandam com tempo antes, né, mandam o convite, muitas vezes por isso que eu te falo que hoje não é só mais a nível operacional isso, a nível estratégico também acontece. Às vezes sou eu que estou conduzindo o processo de fio a pavio, sou eu que vou contratar, sou eu que vou contactar, fazer o primeiro contato, né? Quando são contratações de hunting mesmo, sou eu que faço. Então eu elaboro o texto e eu faço o convite para a pessoa, às vezes pelo WhatsApp, né? E a pessoa, me identifico, coloco o link do meu LinkedIn para a pessoa saber quem que é, né? Coloco ali os dados todos da vaga, digo como que eu cheguei até ele, né? E muitas vezes o profissional visualiza e nem sequer me responde. Você acredita nisso? De falar assim, olha, te agradeço, mas no momento não me interessa a vaga. Pelo menos isso, só isso. Visualiza e não responde. O que é muito ruim. Porque eu faço contratação, assim, eu faço bastante contratação para várias empresas. Pode ser, né, que aquela vaga não seja interessante no momento, mas eu posso ter futuramente alguma outra vaga que seja legal para o perfil dele, né, ou de uma empresa que ele tem interesse em entrar. Então, ele com esse tipo de comportamento, ele já está me dando algumas pistas de como ele funciona também, né? A importância que ele está dando para a carreira dele, porque isso é cuidado com a carreira, né? E outra questão também, Wellington, é quando a pessoa agenda a entrevista e realmente não comparece à entrevista. E não dá nenhuma justificativa, tipo,
olha, me desculpe, né? Eu acabei esquecendo, ou não agendei, ou tive algum imprevisto, ou algum retorno sobre aquilo. Tem como reagendar, né? Não, simplesmente é o tipo o candidato fantasma. Eu acho que ele nunca existiu, assim. Candidato fantasma. É, E olha só, né? E quando a gente vai olhar os números, olhar a nível Brasil, principalmente, a gente vê que tem muita gente desempregada. E muita gente dizendo que está procurando um trabalho, dizendo que está à procura de um trabalho e está precisando isso, aquilo, mas isso demonstra, né, o quanto que não é só você tá procurando um trabalho. Você tem que se preparar para que quando esse momento chegar, ou quando essa vaga ela aparecer, você esteja pronto, pelo menos para fazer o que é básico num processo de entrevista, né? Que é o cumprir horário, que é você estar ali, se for online, pelo menos com uma parede ali que lhe dê condições de se enquadrar e não ter nada ali, né, mandando uma mensagem além daquela que você deva passar, né? Eu acho que isso é o mínimo. E aí, Rosane, o óbvio, né, pode parecer ser óbvio, mas não é. Essa é a realidade que a gente está vendo aqui, né? Na verdade, tem muitas pessoas ainda que estão indo para suas entrevistas despreparadas, e aí eu volto no tema lá e naquilo que me chamou, me saltou os olhos quando eu falei contigo, se queimando logo na largada. E aí, Rosane, eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre os bastidores que você falou, uma coisa que eu disse nos meus stories durante a semana. O que acontece? Quando eu posto um tema, eu começo a postar stories e a falar sobre esse assunto. Então, essa semana eu falei sobre CLT, teve gente que falou comigo no privado e disse que CLT e PJ é a mesma coisa, que importa é trabalhar. Então, teve muito assunto legal, né? E um dos temas que eu toquei é que os recrutadores, no caso que nem você, Headhunter, vocês se conversam. Eu disse assim num dos meus stories: olha, vocês me desculpem, mas quando você se queima com um recrutador, com um RH, com um departamento pessoal, uma pessoa que fez ali aquele contato contigo, quando você se queima com eles, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eles se conversam e você não se queimou só com esse recrutador. Você se queima com mais dois, três, porque ali eles vão ter um grupo, tem formas deles se conversarem, onde já entendem que você já não é mais uma pessoa interessante e os outros demais recrutadores que poderiam te chamar já não chama por causa do feedback que tem da sua primeira queimada de largada, assim, né? A sua primeira. E isso é verdade, Rosane, porque eu disse meio que de uma forma assim. Eu acho que é assim. Por que eu tô te dizendo isso? Por que eu tô te dizendo isso? Porque eu já recebi convite de profissionais da área de RH para fazer um bate-papo e tal, e eu percebi isso, né? Eu percebi que eles não vinham só porque me viu ali no LinkedIn ou me viu em alguma coisa. Não, tinha um fio ali, né? Tinha um fio ali que estava conduzindo. E eu acho que isso de fato aconteça e eu penso que esse profissional que atrasou numa entrevista, principalmente se for para cargos mais específicos, que se atrasou numa entrevista, que não deu muita moral, que não se atentou a detalhes básicos, ele se queima com um e se queima com os demais recrutadores. Isso acontece, Rosane? Você pode contar isso para nós? Isso é de bastidores, né? Você falou que você ia contar, né? Não, é claro que acontece, né? Notícia ruim, ela roda por aí, né? Então, assim, a mesma coisa, depende, por isso que você tem que tomar muito cuidado para que as portas fiquem abertas para você, né? É isso que eu falei, é responsabilidade profissional. É claro que a gente troca figurinha, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho um bom candidato que para aquela minha vaga às vezes não se encaixou, ou não teve o perfil, ou por alguma outra situação, eu indico esse candidato, eu canso de fazer isso. E às vezes eu falo mesmo para o candidato que eu estou entrevistando, né? Porque eu falo que o maior papel meu aí como hunting ou como recrutadora, como head ou como recrutadora, achar o noivo certo para a noiva certa, para que o casamento dure, né? Então, às vezes eu falo para ele, falo assim, olha, realmente essa vaga não é para você, né? Ou pela vivência que você tem,
né? Ou pela pretensão salarial que você tem, mas eu tenho tenho em mente uma outra vaga que está com um colega meu, ou com uma empresa minha, né? Com um parceiro meu de trabalho, ou com outro cliente, que pode ser que dê certo. Então, eu vou te indicar para lá. Então, né, como eu falei, o contrário também é verdadeiro. Né? Então, é claro que a gente se protege também, né? Entre nós aqui, dentro os nossos colegas de trabalho, né? Os nossos parceiros aqui, os nossos recrutadores, né? Os RHs, a gente está muito dentro de empresa, né? A gente está muito perto de todo mundo aí. Então, a gente sabe sim, inclusive a gente sabe até dos profissionais que estão fazendo diferença dentro das empresas, assim, sabe? Então, olha como é importante você olhar para a tua carreira. Eu acho assim, ó, então ontem eu abri um projeto, né, um novo projeto numa empresa, e eu falava para os colaboradores, se vocês escolherem, eu escolhi estar aqui, poderia ter escolhido fechar qualquer outro projeto, mas eu escolhi estar aqui, né? Assim como você escolheu esta empresa para trabalhar. Ah, não interessa se você não tinha outra opção. Mesmo assim, foi uma escolha. Você escolheu estar aqui. Enquanto você está aqui por sua escolha, você tem que fazer o teu melhor. Legal. Se você quer se destacar, beleza. Às vezes você está numa empresa que você não é a melhor, que não é aquilo que você quer para sua carreira. Mas você tem que ter a consciência que você só vai fazer uma história bacana se você fazer a diferença, deixar um legado legal aonde você está hoje. Né? Então, assim, eu tenho que ter consciência que talvez hoje não seja o ideal que eu quero, mas eu tenho que ter claro aonde que eu quero estar. E enquanto eu não estou aonde eu quero, aonde eu estou, eu tenho que fazer a diferença. Né? Eu tenho que ser um bom profissional ali, porque eu escolhi estar ali naquele momento. Né? Então, a mesma coisa. Oi? Não, olha que legal isso que você está falando. E até eu disse isso também essa semana no Storm, Rosane, e eu falava, poxa, se você foi para uma vaga e aceitou a vaga para ganhar R$ 1.000, né? R$ 1.000, se falam hoje que aqui no nosso mercado R$ 1.000 seria um salário baixo aí para a gente tentar viver aí a nossa. Mas você aceitou. Eu sempre digo assim, que quando a gente aceita, por isso que eu trabalho a hashtag Eu Quero Mudança. Se eu aceitei, durante aquele período, se eu falei que eu vou trabalhar 8 horas ali para aquela empresa, eu tenho que dar o meu melhor. A empresa não foi melindrosa comigo em falar assim, olha, não sei quanto que eu vou te pagar. Eu vou te pagar no final do mês, a gente vê quanto vai. Não, a empresa falou, a vaga é 1.000, você aceita? É para 8 horas de trabalho. Não, aceitei. Se eu aceitei, eu acho que ali eu tenho que cumprir bem feito. Por quê? Porque é isso que vai, talvez, primeiro, me dar oportunidades dentro dessa empresa, e principalmente se eu for uma pessoa que gere mudança, que tente promover ali um ambiente saudável, trabalhando, por mais que eu não esteja contente por aqueles X reais, né? Então eu vou me dedicar e com isso, aos poucos, eu vou ganhando um fôlego para receber uma promoção. Ou, de fato, se eu tiver que sair, quando sair, né, quando essa pessoa sai dessa empresa, ela deixa pelo menos um legado positivo para que, se alguém pergunte, essa pessoa, né, as pessoas que estão ali envolvidas podem falar, o funcionário é bom, a pessoa é boa, que ela possa ter uma ótima oportunidade aí fora, né? Eu concordo contigo que a gente tem que cumprir bem, porque é esse legado que vai fazer, né, me corrija se eu estiver errado, mas é esse legado que vai dar condições de eu escalar a minha carreira profissional, ao invés de ter que regredir para voltar para o mercado e aí depois começar degrau por degrau de novo a conquistar um espaço, né? Eu penso que é assim que eu vou conseguir sair para um step maior, para um ponto maior, né? É assim que eu acho, que eu às vezes vi. eu vejo assim, né? O que a gente vê muito em alguns níveis assim de profissional é galho em galho, né? Pula de galho em galho. Ah, porque aqui aconteceu isso, aqui não foi bem assim, aqui foi diferente depois que eu entrei, enfim, né? Mil desculpas. E daí me perguntam, mas quanto tempo é um tempo bom para eu estar dentro de uma empresa, né? Em quanto tempo
Eu falo, não existe isso, né? Mas você tem que ficar num tempo mínimo em que você consiga fazer um projeto dentro dessa empresa, projeto de trabalho, que tenha começo, meio e fim, né? Então, assim, eu comecei um trabalho, né? Eu mapeei os resultados desse trabalho e eu tenho o resultado final com ele. É um ciclo, eu Legal. tenho que pelo menos ter um ciclo, né? De dizer assim, olha, comecei, trabalhei, deu o resultado, aconteceu isso, só que agora, ó, eu quero outra coisa, então eu quero mudança, eu quero buscar em outro... Mas o que você fez de significativo aonde você estava pelo período que você ficou? É muito mais importante isso do que você se preocupar com quantos anos você vai ter que ficar dentro dessa empresa, né? Perfeito, perfeito. Aqui até tem um comentário bem interessante aqui que subiu aqui para mim, que é a melhor indicação é a competência que deixamos por onde passamos, né? E com certeza. Muito obrigado por esse comentário aí. A melhor indicação é essa, né? É a competência em relação àquilo que executamos. Rosane, show de bola o nosso bate-papo aqui. Para finalizar aqui um pouco da nossa conversa, tudo que a gente falou muita coisa boa. Para quem está chegando agora na live ou vai nos acompanhar depois, o seu Instagram é Rosane Luz, né? Certo? É Isso, isso? Rosane Luz, Rosane isso. Luz, segue a Rosane lá. Precisar de consultoria também, chama ela para um café. Vocês vão tomar um café online com a Rosane, vocês vão gostar aí Isso. de ter um bate-papo com ela, né? Mas eu queria saber, Rosane, ainda de você. Qual é a dica ou qual é a mensagem que você pode deixar no final desse bate-papo para aquela pessoa que está indo para o mercado agora, né? E até esse pedacinho, talvez, se eu conseguir, eu vou até tentar cortar ele depois para separar. Qual é a mensagem, qual é a dica que a Rosane Luz, que faz contratações, que está aí sempre realizando esse processo de triagem desses currículos, processo de entendimento de qual seria uma melhor vaga para o candidato, tem esse trabalho bacana. Qual é a dica, qual é o caminho que você deixa aí, qual é a mensagem que você deixa para que essas pessoas que estão começando, aí, que vão sair, vou pegar um exemplo, completei 18 anos, o que eu faço agora? Quem poderá me defender, né? Ah, meu Deus, quem poderá me defender agora, né? Eu não Qual é? sei se vai dar tempo, né, Wellington? Porque a gente tem um tempo aí, né, de O live. Instagram agora tá deixando mais tempo, o tempo tá mais Tá, longo. Bom, beleza. Então, assim, primeiro tenha amor, né? Tenha amor naquilo que você escolheu para trabalhar. Dedique-se na sua carreira, né? Tenha responsabilidade profissional, mesmo com... Eu comecei com 14 anos, né? eu Com também. 19, isso, com 19 eu já era gerente de banco, sem registro, não podia registrar porque não era maioridade ainda, né? Tenha responsabilidade profissional. O que é ter responsabilidade? É cuidar da tua carreira, não importa se você vai entrar como office boy na empresa, né? Então, cuide da tua carreira. Vá buscar formação, né? Vá, formação técnica, estude, né? Faça um planejamento. Se você não pode hoje entrar numa faculdade, tem N cursos gratuitos hoje na internet. A Fundação Getúlio Vargas tem um site lá que é só de curso gratuito, não tem desculpa, né? Você tem vários cursos que você pode fazer. Se você está hoje, por exemplo, na faculdade, busque um estágio. Às vezes os meus alunos falam assim, professora, mas paga mal. Paga mal, mas o quanto que você está disposto a investir na tua carreira também? Dá um passo para trás, né? Aperta o cinto. Eu estagiei de graça para poder pegar a experiência. Por quê? Porque às vezes eu saio da faculdade sem experiência. Professora, a gente sai da faculdade sem experiência nenhuma. Como é que a gente vai? E daí cobram da gente experiência. E daí eu viro e falo assim, e o que você fez a faculdade inteira que você não foi estagiar? Ah, professora, mas paga pouco. E daí? Pelo menos quando você for construir o teu currículo, tem lá. Você já tem uma vivência organizacional. Você já sabe o que é comunicação de uma empresa, como que se dá a comunicação, a estrutura de uma empresa. Isso conta para o teu currículo. Isso vai te diferenciar
daquele candidato que se candidatou à mesma vaga que você e que não tem experiência nenhuma. Legal. Então, responsabilidade profissional. Se debruça em cima de um bom currículo, de tempo, dá tempo, se dedica, pega um sábado à tarde, vai fazer pesquisa de como fazer um bom currículo. A gente tem inúmeros sites aí interessantes, né? Inúmeras dicas hoje. Hoje tem tutorial para tudo. Eu duvido que não tenha um tutorial de como fazer um bom currículo. Alguém, um profissional bacana, colocando isso lá no YouTube. Pare um pouco, né? Faça lá, entre no LinkedIn, que é vitrine. Hoje, para mim, é o meu principal canal onde eu busco profissionais, é o LinkedIn. Então, vai lá. Ai, porque é complicado. Tem tutorial de como preencher um perfil campeão no LinkedIn. Tem lá no YouTube. Cuida Legal. da sua carreira. Tenha amor nisso, que você vai ter sucesso. Né? Então, tudo depende do tempo que você vai despender para isso, né? Tudo depende da tua dedicação. Então, é a coisa da mudança, né? A Exato. mudança, na maioria das vezes, ela não é tão, né? Ela dói, né? Que eu falo que é a dor do crescimento. Quer crescer? É difícil você crescer sem que tenha dor, né? Vai Exato. doer, vai incomodar, você vai ter que despender tempo, porque às vezes você estava lá, ou no futebol com os seus amigos, ou no barzinho, né? Época de pandemia hoje não pode, mas enfim, em reunião, né, da família, ou em reunião com amigo, mas enfim, você vai ter que abrir mão disso, né? Mas por algo, como eu falo, quanto que você está disposto a investir na tua carreira? Se você não tem dinheiro, invista tempo de fazer um bom currículo, elaborar um bom currículo, né? Se conhecer melhor, trabalhar o teu autoconhecimento. Uma das coisas, Wellington, que as pessoas travam é quando eu pergunto, fala para mim o que você tem de melhor. Fala para mim, diga para mim 2 competências comportamentais que você tem, que sejam boas, mas fala para mim também uma que você sabe que você tem que desenvolver. Muitas vezes as pessoas travam. Por quê? Porque não se conhecem. Como que você vai se vender se você não se conhece? Né? Então, isso é uma coisa importante também. Então, é autoconhecimento mesmo, é ler, né? Muita leitura, é você assistir. Tem tanto TED, né? Que são palestras curtas de 15, 17 minutos, interessantíssimas para te ajudar nisso, melhorar a tua comunicação. Quanto mais você lê, melhor você se comunica. Enfim, tem bastante coisa aí que dá para fazer e que não precisa de dinheiro, não, para fazer. Precisa tempo e amor. Que legal, Rosane, que legal, muito obrigado, que legal. Você falando, agora só para mim finalizar aqui também, eu me lembrei da primeira vez que eu fui para uma entrevista de fato com uma equipe de RH que tinha triagem e tal. Eu trabalho também, trabalho registrado desde os 14 anos, né? Eu tive a graça de poder ter um registro com 14 anos, mas trabalho desde os 13, né? Mas quando eu completei 18 anos, eu pedi demissão de uma empresa que eu estava, eu tive que fazer uma mudança. Falei, pô, é uma empresa maravilhosa, amo, gosto das pessoas, a empresa é uma empresa idônea aqui em Marialva, né? Tá até hoje no mercado, empresa show de bola. Mas aquele momento para mim eu falei, não, eu preciso romper, que eu tava lá desde os 14 aos 18, né? Quando eu fiz 18 anos, eu pedi demissão e fui para minha primeira entrevista de emprego, então, porque lá atrás eu consegui me encaixar, né? Uma hora eu conto a história, mas aí quando eu fui para a minha primeira entrevista, eu me lembro que eu saí no mês, e uma semana depois eu já fui chamado para essa vaga, para uma grande empresa aqui em Marialva. A empresa na época tinha mais de 500 funcionários, e eu fui chamado para a vaga. E sabe o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, primeiro foi montar o currículo Victai, né? Era isso, né? Victai que fala, Vital, acho, né? Vitai. Vital. Eu fui atrás desse currículo, porque era o currículo. Eu tenho 32 anos, com 18 anos, eu me lembro que era esse currículo que eu tinha que levar. Preenchido, à mão, tudo certinho. Nada de internet ainda, né? Nada de currículo digitalizado naquele momento. Mas eu me lembro muito bem de eu entrando no YouTube, naquela época, entrando nas redes sociais, nem sei se era YouTube, mas acho que era assim, entrando nas redes sociais
e procurando como se comportar numa entrevista, né? Olha só, né? Estamos aqui há um tempo depois e a sua dica principal foi essa, né? Olha, procura, vai no YouTube, vai, assiste um TED, assiste informação. E eu estou me recordando desse momento. E eu me lembro que com um mês depois eu estava empregado, graças a Deus, né? Nessa empresa onde eu fiquei depois por mais 6 anos aí do meu currículo, dos meus empregos aí para trás. E foi legal, porque isso me ajudou muito. E eu me lembro que uma das coisas que naquele momento eu buscava era como eu controlar a minha ansiedade na respiração. Né? Porque quando você está diante do recrutador, né, você não conhece, né? Sim, é Hoje, uma situação talvez, difícil, né? hoje, talvez fazer uma entrevista, né, ela é mais tranquila, mas ainda não é, mas seria mais tranquilo. Agora, lá atrás, né, com 18 anos, eu me lembro muito bem, eu ficava muito tentando saber como controlar para mim não demonstrar ansiedade, demonstrar que eu estava interessado na vaga. Uma outra coisa que eu me lembro, e talvez pode ficar como uma dica complementar a tudo que você falou aqui, é conhecer a empresa, né, na qual você vai ser entrevistado, né, não deixar isso passar batido, né, não ir para a entrevista, você viu aonde? Não, mandei currículo e pronto, né? Não, te Esse é um chamou. ponto que foi transmissão de pensamento, viu? Que eu ia Então, pedir para você para lembrar as pessoas disso. Uma das primeiras perguntas que eu faço é: você foi visitar o nosso site? O que você conhece da nossa empresa? E eu vou te falar, são muito poucos que falam: não, eu fui visitar, a história da empresa é essa, a empresa trabalha com isso, né? E é por isso aqui que eu achei interessante. Então, assim, eu vou te falar, o percentual de pessoas que respondem isso é muito pequeno. E qual que é o custo que você tem fazendo isso? Nada. seríssimo. Exatamente, zeríssimo. E eu acho que o recrutador, deve, né, no seu caso, deve ficar tão feliz quando alguém fala: não, eu visitei o site, eu vi que vocês trabalham com, né, com isso e com isso. E é por esse motivo que eu me candidatei à vaga, porque eu acho que aí deve ter muitas oportunidades, né? Pô, deve ser uma conversa bem mais agradável do que aquele que já Com começa. certeza. Não, Você não, fala, não esse sei nem o que realmente vocês está fazem. cuidando, hein? Está interessado, né? Está estudando a empresa que tá querendo entrar. Então, quando eu te falo da noiva certa para o noivo certo, não sou só eu que tenho que ter essa análise. O candidato também tem que ter, né? Para ele não ficar pulando de galho em galho, né? Porque daí pula de galho em galho. Quais são as estratégias, quais são as diretrizes, os valores dessa empresa que eu quero entrar? Será que eles batem com os meus também? Né? Então, essa análise tem que ser feita pelo profissional também, senão vai acontecer o que eu vejo muitos currículos. Às vezes a pessoa tem 25 anos e 15, 20 empresas no currículo, né? O que é um Entendi. absurdo, né? Exato. Legal, Rosane, muito obrigado. Fico agradecido por esse nosso bate-papo aqui. Tenho certeza que mais pessoas vão ver essa live depois e vão pegar algumas dicas de tudo que a gente conversou aqui. O mais importante para mim é nós falarmos da sua história, entender que houve mudança e que você conseguiu ir atingindo esses patamares e hoje está aí executando com excelência as suas atividades, justamente porque um dia buscou e tá trazendo, e pode trazer isso para nós aqui, né? Eu fico muito feliz, espero que quem está procurando emprego possa fazer uma entrevista de trabalho bem diferente da que iria fazer se não tivesse participado pelo menos um pouquinho aqui desse bate-papo nosso, tá? Muito obrigado, Bacana, Rosane. Wellington. Muito Eu que te obrigado. agradeço aí o convite, viu? Muito Boa obrigado, tá bom? noite, tá? Para Uma a boa família, um noite. beijo em todo mundo aí. Eu dou. Muito Tá bom. Um abraço obrigada. para você também. Tudo de bom. Uma boa noite, tá? Boa Valeu. noite. Obrigadão, Tchau, tchau. Rosane. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Então, para você que nos acompanhou aqui na nossa live, hashtag Eu Quero Mudança. Hoje nós falamos sobre currículo, sobre empregabilidade, o quanto que você precisa estar mudando o seu mindset em relação ao novo mercado, em relação aos novos tempos que nós temos aí em relação às contratações de trabalho. A Rosane, de forma fantástica, conversou conosco e falou sobre o quanto que a gente tem que estar
pronto para uma entrevista de trabalho. E o quanto que mudou esse cenário antes da pandemia para agora, nesse cenário pós-pandemia, e se Deus quiser vai acabar logo, né? O quanto que mudou as entrevistas e o quanto que nós precisamos estar mais engajados no momento em que formos para uma entrevista de trabalho, tá bom? Muito obrigado, você que me acompanhou até agora, você que está nos ouvindo e nos escutando pelo YouTube, nos vendo pelo YouTube, Spotify, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.